Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Luque, sou professor de matemática do curso Exatas e hoje nós vamos ver uma dica aqui especial, uma questão acerca de estruturação, tá certo? Então me acompanha, olha só o que eu coloquei pra gente, galera. Primeiro eu coloquei assim, questão do Enem, estrutura. Texto de apoio, comando da questão, alternativas. Nossa prova é constituída de 45 questões que são extremamente objetivas, tá certo? E olha só, porque o comando da questão constitui-se aqui do primeiro número. Por que o número 1? É o seguinte, quando você vai ler uma questão, vai haver lá um texto, ou não, ou vai haver uma ideia de texto contextualizado. E qual é a diferença? Uma questão textualizada te traz apenas informações desnecessárias, tá? Acerca das curiosidades, enfim. Uma questão contextualizada te traz elementos necessários para que você consiga resolver a questão, tá certo? Então seria interessante que você soubesse abstrair isso. E de que forma? Sempre numa estrutura de texto da sua prova do Enem, vai haver no último parágrafo uma ideia de comando da questão. No comando da questão, ele vai perguntar acerca de alguma coisa. E existem ali os nossos elementos, que são os que mais caem aí na prova do Enem, em ordem de primeiro a sétimo. Perfeito? Bom, ainda na ideia do comando, você vai ler o comando da questão. Se já houver ali os elementos necessários para que você possa resolver a questão, problema do texto. Não vai perder seu tempo lendo uma curiosidade. Agora, se você lê o comando da questão e ele pergunta ali alguns elementos, o que você faz? Lê o texto. Porque esse texto não vai ser mais textualizado, e sim contextualizado. Então, a partir dele, você vai retirar elementos necessários para que você possa, então, ir atrás dessa alternativa correta, tá certo? E outra, ao ler o comando da questão, você já sabe o que procurar dentro do texto. É diferente de você começar lendo um texto que às vezes é desnecessário, o textualizado, mas começar a ler um texto que mesmo contextualizado, na hora de ler o comando, você já esqueceu alguns elementos. Então, se você já sabe o que a questão está perguntando, ao ler o texto, você já lê com outros olhos. Você já ganha tempo, que é o seu pior inimigo na prova do Enem, tá certo? E Bruno, as alternativas, você puxou uma seta e escreveu discrepância, o que seria isso? Cara, em muitas questões do Enem, você tem uma variação grande entre as alternativas. No caso, eu coloquei uma variação aqui de 100 unidades, tá certo? E vamos supor que você esteja lá, esteja numa questão que você tenha que dividir 2018, nosso ano, e 11, o dia da prova. Então, 2018 dividido inclusive pelo mês, né? Novembro. Então, 2018 pelo mês, novembro pelo dia da prova, da nossa prova de matemática, seria então quanto? Galera, 2018 dividido por 11, nós teríamos que fazer aquela ideia da chave. Teríamos então que puxar aqui alguns valores, a vírgula, né? Enfim, gastaríamos tempo. Só que olha só, quanto é 2.000 dividido por 10, galera? A gente não pode fazer essa aproximação? 2.000 dividido por 10 dá aproximadamente 200 exato. Mas não há 200 nas alternativas, e sim um valor que se aproxima 183,45. Então você não vai perder seu tempo dividindo esse negócio. Você vai atrás de uma possível aproximação dessa divisão. Entenderam? Então são 3 diquinhas aqui em uma só. A primeira, comando da questão. Se for contextualizado, lê o texto. Se não for, problema do texto. E aí teremos então a terceira, que seriam as alternativas na ideia de discrepância e um exemplozinho para vocês. Tá certo, galera? Entenderam essa ideia aí? É isso que a gente vai fazer no dia. E aqui eu coloquei um foco na reta final. Falta menos de um mês aí aproximadamente um mês aí para nossa prova. E eu coloquei ideias aqui, ó. A primeira e mais forte dentro do Enem, grandezas proporcionais. Você observa essa ideia de grandezas proporcionais até mesmo dentro de outras questões, como geometria espacial, como análise combinatória, a própria aritmética. Então a proporção ela é o elemento fundamental para um bom argumento aí na prova de vocês. Tá certo, galera? Então nós vamos ter como primeiro lugar grandezas proporcionais, segundo, geometria espacial, estatística, aritmética, funções, geometria plana e análise combinatória. E é claro que eu vou trazer questões aí e dicas extremamente importantes para que você possa melhorar a sua prova aí nesse finalzinho. Tá certo, galera? Então me acompanhe, a gente se vê por aí. Valeu, um grande e forte abraço.